O Atletas no Ar está de volta e você tem que participar do nosso programa, rapaz. A sua participação abrilhanta o nosso programa. Jorge Max, como essa pessoa pode abrilhantar o nosso programa? Mande um e-mail para atletasnoar@boasnovas.tv. Nos escreva, diz o que você está achando. Manda sugestão de matérias, falar de determinado esporte, às vezes que você gosta, que não é tão popular. Manda para a gente. Se você tiver um projeto social que fala através do esporte, fala de Deus também, manda pra gente dizendo onde é que é, os detalhes, pra gente entrar em contato com vocês. A gente tem mostrado aqui toda semana um projeto muito legal e você pode também mandar para poder ganhar esses maravilhosos prêmios que nós temos aqui, a bolsa, o boné, a camisa, o squeeze, a Bíblia. Manda um e-mail pra gente. Esses brindes que estão na mesa também estão à venda. Caso você não consiga ser sorteado, vai lá no site atletadecristo.org e entra na nossa loja virtual. E assim você pode comprar para dar de presente para o seu pai, caso você tenha esquecido de dar um presente para ele no Dia dos Pais. Também entra lá no nosso blog, lá no site da boasnovas.tv, e assim você pode acompanhar os nossos textos, as nossas resenhas e os nossos vídeos, caso você tenha perdido algum. A gente vai falar agora dos jogos de domingo do Campeonato Brasileiro, mas antes da gente comentar, eu quero que você assista os gols, porque tem clássico no Rio Grande do Sul, tem clássico em São Paulo, tem clássico até em Santa Catarina, rapaz, é muito jogo, é muito gol que a gente vai assistir agora. Tá aí, para começar, o jogo do Flamengo com o Sport no Maracanã, no Dia dos Pais, o Maracanã lotado, lotadinho, o Flamengo... Uma leve evolução, devagar e sempre, bem devagarinho, mas está evoluindo. Mas como a gente citou o Eduardo da Silva, a gente citou bem na semana passada, ele que deu uma ponta de qualidade ali na frente no time do Flamengo. O time do Flamengo que vai vencer com esse gol aí, cruzamento do João Paulo. E acertou outro cruzamento. Acertou outro cruzamento, rapaz, ele acertou 2. É o segundo cruzamento certo dele no ano. Eduardo da Silva tinha entrado no segundo tempo, fez o gol de cabeça, vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Sport. O Flamengo deixou a lanterna. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, reestreia do Robinho. A torcida do Santos fez a festa com a estreia do Robinho, que inclusive foi o melhor da partida, na minha opinião. Estava um tempo sem treinar, algum tempo sem jogar, entra e é diferenciado. Infelizmente, para o Robinho e para a torcida do Santos, quem venceu foi o Corinthians. Um gol de cabeça do zagueiro Gil, cruzamento do Renato Augusto. Jogo muito amarrado, muito jogo faltoso, amarradíssimo, muitas rapaz. faltas, E eu tô reparando cartões. aqui a quantidade de gols de cabeça que tem nessa rodada, rapaz. Muito gol de verdade. cabeça. A gente vai agora para o jogo Atlético Paranaense e Botafogo com portões fechados Mais uma vez. lá no Paraná. O Botafogo que está com um time fraquinho. Inclusive foi tema de um dos textos do nosso blog pelo Jorge Max. Bola para a área, gol de cabeça do Cléo. Cléo que também é nome de homem sim, rapaz. Esse zagueiro do Atlético Paranaense. O Botafogo ainda tentou esboçar alguma reação, pressionar, tentar alguma coisa ali. Esse lance foi mas muito não engraçado. conseguiu. Bateu em duas cabeças, mas acabou caindo na mão do goleiro. Douglas Coutinho fechou a vitória do Atlético Paranaense. Ele que foi convocado para a seleção sub-21, 2-0 para o Furacão. O Furacão conseguiu vencer depois de alguns jogos sem conseguir vencer. Clássico no Beira-Rio, Inter e Grêmio jogaram na estreia do Filipão, a sua reestreia, na verdade. Bola na área do Fabrício, convocado para a seleção sub-21, gol de cabeça do Arangues. Arangues é muito bom jogador chileno. Toda vez que ele está em campo, o Inter joga diferente a um outro time. Só não sabe pular muito bem placa de publicidade. Fora isso. D'Alessandro dá um drible da vaca sensacional, bola para o Cláudio Vinck, que inclusive tem jogado muito bem. Fez a finta, deixou parar sem pai nem mãe, bola para o fundo das redes. São Paulo teve a volta do Kaká ao Morumbi, mas quem brilhou mesmo foi Alexandre Pato. Depois dessa vacilada, olha esse passe do alemão, Ganso, rapaz. Que coisa de cinema esse passe do Ganso pro Pato. Outra grande jogada, bola no pé do Allan Kardec, driblou o goleiro, deixou ele na saudade. É o segundo do São Paulo. O terceiro foi do Pato. Segundo gol do Pato, bola de canhota no cantinho. No finalzinho, essa linha burra, linha totalmente mal feita, mal ajambrada, deixou o Rogério Ceni com 5 jogadores do Vitória. 3-1 foi o resultado do jogo. Esse é o jogo do Galo. Olha esse golaço do Tardelli. 1-0 pro Galo em cima do Palmeiras. Que draga vive o time do Palmeiras, hein, rapaz? Que coisa, a gente vai comentar aqui, a situação tá muito ruim. Bola cruzada na área e o gol do Henrique. O jogador Pierre estava mais preocupado em agarrar o Henrique do que parar o cruzamento. O Henrique foi lá e botou para dentro. Bola cruzada e o Dátolo, que entrou no segundo tempo e entrou muito bem no jogo, fez o gol da vitória do Galo, que agora chega a sonhar com a Libertadores. O Galo tá pertinho ali. Clássico em Santa Catarina,
um jogo de bastante oportunidades que não conseguiram ser bem finalizadas. O gol acabou saindo nesse lance aí que bate e rebate muito estranho. Gol do Marquinhos, vitória do Figueirense sobre a Chapecoense. O futebol Santa Catarina. Para você que tá aí de Santa Catarina olhando para mim, e aí, quem vai ser rebaixado? Os dois vão ser rebaixados. Esse jogo foi uma coisa de louco. Mas a gente vai começar do começo, vamos começar falando de Flamengo e Sport. O Sport vinha bem, em 2 derrotas seguidas. Como é que tá a situação do Sport agora? Tá complicado. Começa a cair na tabela um pouco. Mas, de qualquer forma, era uma campanha que já nos surpreendia, do Sport. Com certeza. De qualquer, né? Se não era o Sport, o Sport estava em 5º lugar. Exatamente. Não era o lugar dele dentro dessa tabela. Não era onde tabela. a gente imaginava que o Sport ia estar, mas bom para eles que já conseguiu fazer esse número de pontos e está nessa situação razoável na tabela, nessa altura do campeonato, para não sofrer muito no final. De qualquer forma, agora tem que começar a tomar cuidado com o sobe e desce da tabela e as inconstâncias do próprio time para poder não sofrer muito no final. Foi um time bastante inconstante contra o Flamengo, que não fez uma grande partida, essa é a verdade. O Flamengo não foi muito bem em campo, mas ainda assim foi bastante melhor do que o time do Sport. Criou algumas oportunidades, coisa que o Sport não conseguiu fazer, criar oportunidades para agredir o Flamengo. O Luxemburgo está começando o trabalho, né? Está no 3º jogo dele, agora na volta dele ao Flamengo, e começa a tentar acertar, principalmente ali de trás para frente. Eles sempre começam falando muito da cozinha, né, da zaga. Está tentando acertar ali, apesar de estar sem o Samir desde que o Luxemburgo chegou. O Samir está machucado, que deve ser o titular com o Wallace. E aí ele tem tentado arrumar ali atrás para tentar na frente depois conseguir melhores resultados. E né? acho que ele tem conseguido isso, né, Jorge? De certa forma, a defesa do Flamengo vem vindo bem nos jogos, vem conseguindo manter uma constância, que eu acho que é o principal. Eu estava comentando ontem até com o Herbert aqui no jornal, no Boas Novas do Brasil, que acho que esse é o primeiro passo para um time não perder um jogo, é não levar gols. Se você não levou gol, então o primeiro passo... O time tem que saber que é limitado em determinado momento e saber que precisa jogar mais para se defender. Mas só que tem que ter uma maneira de atacar também. O Flamengo ainda não encontrou isso. Jogou com 3 volantes ontem, então faltou muita criatividade. Estava ali com Cáceres, com Canteiros e o Luiz Antônio. Ficou com Paulinho e Everton para criar jogadas. Não são jogadores de criatividade, são mais jogadores de velocidade. E aí o Flamengo ficou um pouco travado nessa hora. Mas mesmo quando o Flamengo joga com o Lucas Mugni no meio de campo, junto com o Everton, mesmo assim ainda falta... O Mugni não é grande coisa também. Mas se a gente for falar de meia armador, ele seria o mais próximo do que a gente tem. Né? O que a gente teria para poder usar, né, nessa função. E aí a gente tem visto o Alexandre ficar muito isolado lá na frente. O Alexandre até que se machucou naquele lance com o goleiro que a gente viu na matéria ali. Esperamos que não seja nada grave. Pode ser o Eduardo da Silva a solução, né? No primeiro jogo que ele entrou com o Chapecoense, deu passes bons, ajudou a organizar o time, e nesse agora já fez um gol. Sim. Já pode ser titular, né? Pode, até porque ele pode jogar também junto com o Alexandre. Ele não chega a ser aquele centroavante como o Alexandre é, até que o Alexandre tem uma certa habilidade para jogar fora da área também. Mas o Eduardo da Silva pode jogar tanto como centroavante, caso o Alexandre não jogue, como jogar junto com o Alexandre, e aí vai ter que brigar com o Paulinho ali. É isso aí, o Flamengo deixou a lanterna e o Sport caiu um pouquinho de 5º para 8º lugar. Vamos à volta do Robinho na Vila Belmiro, rapaz. Santos e Corinthians, a torcida do Santos estava toda animada com a volta do Robinho. Acabou que eles não conseguiram vencer o jogo por conta, na minha opinião, de um erro da arbitragem. Sim, o Alisson foi expulso ali no lance que não era para não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Apesar de ter acontecido ali o toque, né, é um lance que o juiz tem que saber medir durante a partida. Uma partida que já vinha muito faltosa, já vinha com muitos cartões. E não vinha, assim, tecnicamente muito grandiosa, né? Os dois times muito truncados no meio de campo. Acho que o Robinho destoou um pouco. Claro, tecnicamente tem bastante futebol para demonstrar. E por mais que não esteja naquele nível da Europa, aqui no Brasil ele ainda faz muita diferença. Para o nível dos jogadores, dos zagueiros que a gente tem aqui, ele ainda vai fazer muita diferença e vai ajudar muito o Santos. E o que a gente citou um pouco no bloco anterior, que a gente disse que ia falar um pouco mais agora, o Corinthians, quando joga fora de casa, né? Muitos da imprensa criticam o Mano Menezes e o Corinthians por parecer que entra no jogo, parecer que entra para empatar, para fazer um resultado simples, o básico. E isso eu acho que é uma coisa que, analisando, acontecia também com o Corinthians do Tite.
O que aconteceu com o São Paulo do Muricy também. Mas o São Paulo do Muricy, São Paulo do Muricy tem essa do característica em determinados momentos. O Muricy tem mais essa característica. Mas o Tite, apesar de ter sido multicampeão pelo Corinthians, em muitos momentos você olhava para o time, você sentia, você via nos valores individuais, nos jogadores, você via que aquele time podia jogar mais bonito. Às vezes até ganhava, mas ganhava jogos como ganhou agora contra o Santos. E agora o Mano Menezes tem acontecido a mesma coisa. Mesmo se você olhar para o meio-campo do Corinthians, a gente tem o Ralf, o Elias, o Petros e o Jadson. Isso o time titular. Ainda entrou o Renato Augusto no segundo tempo. O Ferrugem, um garoto, entrou bem também, jogou bem, foi até um destaque ali no segundo tempo do Corinthians. Então o Corinthians tem jogadores. Na frente tem o Romero, tem o Guerreiro, tem o Romarinho, que também entrou. Então, assim, tem jogadores e um time suficiente para poder competir de igual para igual. Se você olhar time por time, com o Cruzeiro também, com o próprio Fluminense, se você olhar os times titulares, né? O São Paulo. Então, às vezes me assusta um pouco essa coisa do treinador jogar de uma forma muito fechada e às vezes até feia, em busca só do resultado, do que às vezes tentar jogar um pouco mais bonito e não conseguir o resultado. Acho que também, deixa eu parar para pensar, os treinadores estão calejados nesse sentido e sabem que no final das contas o resultado é que é levado em conta. É a fórmula dos pontos corridos. Acho que o que você falou tem tudo a ver com isso. O cara pensa em juntar pontos. O que ele precisa é juntar pontos. Quando a gente está aí há 7 rodadas alternando vitórias, empate, vitórias, empate, vitórias, empate. Sempre assim. Uma vitória seguida de um empate e nenhuma derrota. 7 jogos sem perder. Acumulando pontos. Acumulando pontos. Chegando, guardando para a posteridade. Isso me fez rapidinho. Isso me fez lembrar também que eles... Essa ideia, né? O negócio é fazer pontos, porque senão, às vezes, o técnico, a solução mais simples é trocar o técnico. Isso me lembrou um pouco o Santos do Muricy de 2011, que em determinado momento ele tentou jogar com uma escalação muito interessante de volantes e meias que sabiam jogar, mas não deu resultado e ele trocou, porque senão... Vamos de Atlético Paranaense e Botafogo, situação complicadíssima do Botafogo, que faz a sua estreia no Z4 de Inglória. Primeira vez que o Botafogo chega lá, tô achando difícil o Botafogo sair. Tá complicado, Você citou do blog também, um dos textos que a gente colocou no blog é sobre o Botafogo e falando não só do time do Botafogo, porque, na minha opinião, nem é assim um time que a gente olhava antes do início do campeonato e falava, esse time aqui, o time do Botafogo com certeza tem grande chance de ser rebaixado. Eu não acredito nisso, mas a crise financeira fora de campo... tem toda a cara de time que vai cair, né? Perdeu os jogadores, tá com um problema na diretoria, tá com salários atrasados. E essa crise financeira tem um jeito de que pode atrapalhar mais ainda o time limitado que o Botafogo já tem dentro de campo. E o time do Atlético Paranaense que vinha caindo vertiginosamente, perdeu alguns jogos seguidos ali, estava lá em cima, estava lá embaixo, agora conseguiu vencer para dar uma respirada e pensar em continuar subindo. Inter e Grêmio, no Beira-Rio, que papelão da torcida do Grêmio, olha, coisa... Eu tô para ver uma coisa tão ridícula quanto foi a atitude da torcida do Grêmio ontem, de ficar gritando, Fernandão morreu, olha... Acho que no mínimo rompe, triste, né? Isso rompe os limites da rivalidade, passa a imbecilidade de você fazer graça e fazer piada com a morte de uma pessoa, ainda mais um ídolo do futebol como o Fernandão. A própria esposa do Fernandão, né, fez uma pequena declaração nas redes sociais e falou que foi, no mínimo, uma vergonha para a torcida do Grêmio, que ficou manchada aí nesse jogo. Dentro de campo, o time do Inter... cabuloso, muito acima do time do Grêmio com futebol sobrando, né? 4ª vitória seguida do time do Inter, 3ª derrota seguida do time do Grêmio. O Filipão vai ter muito trabalho. A gente já tinha citado isso, o Filipão vai ter muito trabalho. E o Abel com o Inter aí, que tá ali muito cada vez mais apertar o Cruzeiro. Cada vez mais pode chegar à liderança. São Paulo vitória 3-1, Kaká estava voltando, mas o Pato roubou a cena, inclusive foi o texto do blog de ontem. O Pato, será que o Pato vai deslanchar agora? Uma surpresinha, né? Uma surpresa porque... Eu sou desse tipo, eu escrevi inclusive isso no texto, eu fico torcendo para que seja esse. É agora, o Pato agora vai deslanchar, vai ser a sequência, fez 2, agora vai fazer 2, 2, 2, vai ser o acontece um pouco com o Ganso também. Todos os dois do São Paulo. O passe dele naquele gol foi uma coisa... Ele é muito diferenciado, e a gente fica esperando justamente isso. Tanto do Ganso quanto do Pato, que também tem uma qualidade diferenciada na frente, a gente sempre fica aguardando. A gente já citou aqui em programas passados, eu lembro que eu falei que logo que o Mano Menezes entrou depois da Copa de 2010, a gente imaginava que a Copa de 2014 teria Neymar, Ganso e Pato ali na frente. A gente ficava animado de imaginar isso. E aí o Neymar deslanchou, o Ganso ficou para trás, o Pato também. E aí a gente fica aguardando sempre
essa melhora e esse futebol na prática dos dois. A melhora do Pato poderia ser a melhora do São Paulo. Sim. Talvez essa inconstância toda que o time do São Paulo vive poderia passar por uma subida de produção do Pato e do Ganso. E aí o São Paulo subir vertiginosamente. Porque se você tiver um Kaká, um Ganso jogando muito, um Pato jogando muito, um Kardec que faz gols... Tem Luiz Fabiano, que é um veterano, mas que sabe fazer gol. Você poderia ter um São Paulo Pode ainda melhor. O São Paulo muito com essa vitória está pertinho ali do G4, está em 5º lugar e a gente fica aí aguardando para ver o que vai acontecer. Galo e Palmeiras, mais uma boa vitória do time do Galo. A gente vem comentando aqui semana após semana como o Galo tem evoluído depois da saída do Ronaldinho. Sim. O Leverkusen agora arma o time do Galo sem ele, sem a expectativa do Ronaldinho, e o Tardelli assume o papel de protagonista. Né? E o Dátulo, que você citou que entrou e acabou fazendo o gol também durante o jogo, que na minha opinião, tem totais condições de ser titular nesse meio de campo. Poderia fazer uma dupla incrível com o Michael Soel. Exatamente, apesar dos valores que o time também tem, mas acho que o Dátulo pode ser uma arma muito boa do Levir para esse time. Inclusive, eu não sei se eu posso fazer e me comprometer com isso. É melhor, você já fez duas. Acho que eu não vou me comprometer. Deixa mais para frente um pouco. Mas eu queria me comprometer com o Tardelli na seleção. Rapaz, se eu sou o Dunga agora, se alguém me der o telefone do Dunga, eu ligo pro Dunga para dizer: convoca o Tardelli, por favor, rapaz. Convocar o Tardelli, que está jogando. Tem o Everton Ribeiro na sua lista. Everton Ribeiro e Tardelli já estariam na minha lista da primeira convocação. O Palmeiras, 8 jogos sem vencer, a situação está muito complicada lá no Gareca. Contrata time mais estrangeiro. Contrata argentino pra caramba e o time não vai pra frente. Chapecoense e Figueirense, vitória do Figueirense num jogo com muitas oportunidades e poucas finalizações corretas. Os goleiros foram os destaques desse jogo. Acho que... uma rodada que a gente viu... dois times lutando contra o rebaixamento, né? Natural que o jogo não fosse também grandes coisas, assim como o Bahia e Goiás, por exemplo, que a gente citou de volantes demais dentro de campo. Não dava para ser um grande jogo, mas de qualquer forma foi uma rodada que a gente viu bastante os times de baixo ganhando e embolando ainda mais ali a zona de rebaixamento. Vamos colocar a tabela do campeonato na tela para a gente ver como é que ficou a classificação. Bota aí, o Brasileirão tem o Cruzeiro como líder e agora o Internacional em segundo. Corinthians e Fluminense fecham o G4. São Paulo em quinto, Atlético Mineiro em sexto e o Atlético Paranaense em sétimo. Sport caindo em oitavo e o Santos em nono. Goiás em décimo, Grêmio em 11º com 3 derrotas seguidas. Criciúma lá em 12º, Chapecoense em 13º, Palmeiras em crise em 14º, Vitória em 15º, Figueirense fora da zona de rebaixamento em 16º. O Botafogo estreando no Z4, Bahia, Flamengo e o Coritiba é o novo lanterninha. Situação muito complicada. Ficou bem embolada ali agora. Bastante embolada. Você tem ali entre a Chapecoense com 15 pontos, é o 13º, e o Coritiba em último com 12, 3 pontos de diferença. Exatamente. Situação bastante apertada. O programa de hoje está terminando. Jorge Max, nos veremos na semana que vem com mais do Campeonato Brasileiro. Com certeza, foi ótimo estar aqui mais uma vez. Não esqueça de passar no site da TV Boas Novas, dar uma olhada no nosso blog, no site do Atletas de Cristo na nossa loja e mandar um e-mail para a gente no atletasnoar@boasnovas.tv. Com certeza, nos vemos na semana que vem. Um grande abraço para você. Aquele abraço. Tchau, tchau. Eu quero mais.